E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal, trazendo todo o pré-jogo e provável escalação do São Paulo. É hoje, chegou o grande dia, o Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pela Copa Libertadores da América. O Morumbi vai estar abarrotado, quero que você comenta aí o seu placar, o seu palpite e também deixa aí a sua cidade, de onde você está assistindo o vídeo. Mandar um salve aqui pro Lucas Henrique, lá de Brejo da Madre, no Pernambuco, pro Alex de Jataí, aqui no Goiás, Rogério Pimentel de Guararapes, Aldenor de Boa Vista, o Cristóvão de Caldas Novas, quem não conhece Caldas Novas, vai em Caldas Novas, lá o bicho pega, e o Manuel de São Luís, no Piauí. Um salve pra vocês aí e comentem de onde vocês falam pra eu mandar um salve pra vocês no próximo vídeo. Simbora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto e hoje é dia. Bora pro vídeo. Que muito mérito também para o goleiro Rafael, até quando ele chuta para fora, porque ele tenta deslocar do goleiro e acaba desperdiçando um gol que seria importantíssimo. Então tá tudo igual, qualquer empate aqui no Morumbis leva a decisão para as penalidades máximas. Vamos falar das duas equipes, rapidamente passar para o Atlético Nacional, que jogou no Campeonato Colombiano no final de semana, no Clausura, é o quarto colocado na competição. Então Javier Gandolfi, o treinador, acabou poupando muitos titulares para essa partida, de olho no jogo dessa noite, ficou no 2-2 contra o Fortaleza, e aí, coincidência ou não, o São Paulo fica no 2-2 contra o Sport, né? Sai atrás no placar, consegue buscar o resultado, com o Lucas entrando na segunda etapa, o Lucas que aumentou o tempo dele em campo, né? Jogou por 45 minutos e um pouco mais dos acréscimos, por isso que há essa expectativa para essa noite. Será que o Hernan Crespo vai começar jogando com o Lucas de titular? E aí muitos torcedores se perguntam, mas se ele começa jogando como titular, ele não aguentaria os 90 minutos? E se no segundo tempo a partida for para os pênaltis? Não teremos Lucas nas cobranças. Então fica aí essa dúvida por parte do torcedor e da gente, claro, esperando a escalação oficial, que sai um pouco antes da partida, para saber como o Hernan Crespo vai montar a equipe. Aí a expectativa é que o Alisson, no meio de campo, né, compõe ali junto com o Bobadilha e também com o Marcos Antônio, até porque o Alisson nem viajou para Recife, né, para a partida contra o Sport. Ele foi poupado, assim como o Marcos Antônio, o Luciano e o goleiro Rafael. Se isso acontecer, se ele for o titular, aí o Rodriguinho deve começar no banco, entrar ao longo da partida. E por que eu te falo isso? Porque a tendência, digamos assim, a tendência é que o Lucas, se começar como titular, entrar no jogo, ele deva fazer dupla com o Luciano lá na frente, até para poupar ele de obrigações defensivas, ter que voltar muito, isso pela questão física. A gente tem que lembrar que ele veio de uma lesão, está se recuperando, então se ele entra como titular, a tendência é jogar lá na frente ao lado do Luciano. O goleiro Rafael, que foi poupado contra o Sport, ele deu uma entrevista, ele falou à TV do São Paulo sobre a expectativa para essa partida e também da torcida que estará presente aqui no Morumbis. Vamos assistir. Então, a nossa preparação foi toda voltada para que a gente possa, nessa terça-feira, fazer um grande jogo. A expectativa é que a gente possa ter um jogador mais dentro de campo, que é o torcedor. O Morumbi vai estar lotado, aquela festa maravilhosa. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo e vamos fazer o nosso melhor dentro de campo para sair com essa tão sonhada classificação para as quartas de final aí da Libertadores. O clima que a gente deixa ali do estádio já contagia todo mundo, não tem como uma pessoa não ficar contagiada com todo o clima que acontece antes e durante a partida. Eu tenho certeza que o nosso torcedor, como sempre, vai fazer uma grande festa e vai nos ajudar, e eu tenho certeza que ele é um jogador a mais dentro de campo. De fato, a festa tricolor contagia e tem uma pessoa muito ansiosa por essa festa, que é o técnico Hernan Crespo, né? Que quer ver desde a chegada aqui ao Morumbis e ao longo da partida a festa tricolor. E por falar em festa, agora a gente fala um pouquinho sobre as torcidas. Como eu falei, expectativa de mais de 55 mil torcedores presentes aqui no Morumbis. É claro que durante o dia aí a gente vai pegando informações sobre como estão as vendas de ingressos, mas assim, o que eu tô ouvindo falar entre os torcedores é que já está difícil de encontrar ingresso para essa noite. Falando sobre a torcida do Atlético Nacional,
na noite de ontem, eles fizeram uma baita festa em frente ao hotel que a delegação está hospedada. Então, vários torcedores estiveram lá na frente, cantando, soltando fogos. Quem passava de longe via uma fumaça verde assim, porque eles cantaram o tempo todo, apoiaram, e a expectativa é de cerca de 3.000 torcedores do Atlético Nacional presentes aqui no Morumbi. O que eu conversei com pessoas do São Paulo é que mais torcedores colombianos estão aqui no Brasil, mas nem todos vão conseguir entrar, então devem ficar em alguma parte ao redor aí do Morumbi, que terá um reforço policial, sempre tem em todas as partidas, mas essa noite especificamente, por conta da confusão na semana passada no jogo de ida, reforço policial ainda maior para tentar evitar qualquer tipo de confusão. E é claro que o espetáculo fique dentro das 4 linhas, e eu seguirei aqui ao longo da programação da ESPN para passar todo o esquenta desse jogo dessa noite, São Paulo e Atlético Nacional, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, Abel. Legal, muito obrigado, Lili Nascimento, um ótimo dia para você, bom trabalho por aí, a Lili já no palco do jogão de logo mais, entre São Paulo e Atlético Nacional. Breiler Pires, o que esperar desse jogo? São Paulo passou um sufoco lá em Medellín, mas trouxe um bom resultado, né? E agora? Sobreviveu, Abel, e naturalmente espera-se uma postura diferente do São Paulo, porque além de ter sido muito permissivo, tudo bem, jogando fora de casa contra um bom time, mas o São Paulo não conseguiu conectar seu jogo, não conseguiu colocar os meias, que tem sido o trunfo do São Paulo do Crespo, para jogar. E isso fez com que o São Paulo ficasse refém de bola longa no André Silva, ele não conseguia sustentar e naturalmente voltava a pressão do Atlético Nacional, que ao contrário conseguiu achar bem os pontas, principalmente o Inestrosa pelo lado direito, conseguiram dar trabalho para a defesa do São Paulo. O Moreno também foi muito bem naquele jogo. Moreno, mas para mim... 2 bolas na trave e 2 pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional. O torcedor do São Paulo falou assim, ufa! Alfredo Morelos na referência de ataque. Mas esse não fez nada. Não deixou saudade no futebol brasileiro, especialmente sofreu pênalti, deu passe para finalização, foi bem o Morelos. Na Libertadores tem sido um dos principais jogadores do Atlético. Ele estava de costas. Não fez nada aqui, né, Abel? Não fez nada na passagem dele pelo Mas não, lá ele Santos. Mas no Atlético é outro jogador. E o São Paulo precisa entender isso. Do outro llado, tem um time bem treinado, o Javier Gandolfi faz um bom trabalho, o time tem bons jogadores. O Cardona, embora tenha perdido 2 pênaltis, é um cara que articula bem o jogo, que participa a todo momento. O Carboneiro vai dar trabalho de novo, porque o Atlético vai tentar jogar mais em contra-ataque e tem jogadores de velocidade para isso. Mas a postura jogando em casa tem realmente de ser parecida com o que o São Paulo vinha tendo com o Crespo. Um time mais agressivo, um time que faz a bola passar por Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson. E aí é algo a se pensar também, porque o São Paulo em casa... E com a necessidade de ter outra postura... Eu quero saber quem sai para entrar o Lucas. Não, mas para mim é evidente que o André Silva tende a ser o sacrificado, até porque o São Paulo não vai ter de jogar com bola longa de novo, vai ser um jogo mais de pé em pé, um jogo de mais velocidade e busca por espaços. Se o Lucas não tiver condição física, eu iria já de Ferreirinha, porque o Ferreirinha já fez dupla com o Luciano. Gostei. É um jogador mais insinuante. E até Esse mesmo, é o Breiler que eu conheço. E até mesmo no meio-campo, eu já faria uma mexida para colocar o time para frente. Qual? Rodriguinho no lugar do Alisson. Porque você tem um time mais agressivo, um time com capacidade física para não sofrer com esses contra-ataques do Atlético Nacional e, ao mesmo tempo, um time que naturalmente vai ter de jogar com o calor do Morumbi, com o calor da torcida. Gostei do O Viel tá dizendo que vai ser 3-0 hoje. Tá animado, o nosso cameraman São Paulino. Não tem adversário do outro lado? Isso é exceção, porque o Viola geralmente é um pessimista. Não. Ou um realista em alguns momentos do São Paulo. O Viola já cantou hino aqui com bandeira do São Paulo. E você viu no que deu, né? Você viu no que deu aquela vez que ele fez isso aí. Mas hoje vai ser uma noite daquelas de Morumbi que São Paulino adora, né? Potencializada. Ganha, adora. Potencializada, inclusive. Tá ensinando o quê, senhor Abel? Não, que quando perde não gosta e nem sempre ganha. Mas é uma noite de ambiente potencializada pela qualidade do adversário. Tem jogo. Ficou a impressão, como o São Paulo foi engarrafado, escapou de tomar 2 gols de pênalti, 2 bolas na trave. Ficou essa impressão, que pode ser falsa, de que o pior já passou. E na verdade não.
A verdade é um Já adversário. passou, nosso romance. É um adversário qualificado. A gente acabou de ver os grandes embates do Atlético Nacional contra Inter e Bahia, só para ficar nos nossos aqui. Perdeu os dois. Então, fora de casa. mas você viu como perdeu do Inter? Um resultado muito pesado para o que é o Foi Atlético depois da expulsão do Nacional. Inestrosa naquele jogo. Então é um time de muita qualidade. As coisas não está É um ganho. bom time mesmo, eu também acho. Não está ganho. E o São Paulo tem que ganhar o jogo. Né? São Paulo tem que ganhar o jogo. Se ele não faz gol, pode ir para pênaltis. E essa questão do Lucas, eu prefiro um Lucas para evitar pênaltis do que tê-lo na hora de chutar pênaltis. Questão aí que a Lili colocou, né? Eu acho mais inteligente. O problema é a memória do jogo contra o Atlético Paranaense, né, prof? Porque os batedores ali não foram bem. Mas é mais um motivo para tentar evitar os pênaltis. Lucas, 90 minutos com o Lucas não deve dar. Então você tem que saber dosar isso aí. E nos pênaltis, provavelmente, com o Rafael, que foi expulso naquele jogo. Esse é um truque. O São Paulo já está ganhando nos pênaltis nessa disputa aí. Já está 2-0. Os pênaltis, até porque ano passado ele perdeu o pênalti, não foi? Contra o Botafogo? Sim. Então, bota ele para jogar. Pênalti, bota outro. Não há garantia de que ninguém acerte, mas não que ele seja todo esse diferencial. Diferencial no jogo de hoje, Abel, é intensidade. Vai ser um jogo muito físico. Muito físico. E o São Paulo teve dificuldades nesse aspecto lá em Medellín. No 1 contra 1, no combate, no corpo a corpo, no ombro a ombro, sabe? Até porque deixou o jogo ficar à feição do que o Atlético Nacional queria. Por isso, porque perdeu os duelos. Né? Na correria dos muitos atacantes duelos. do Atlético Nacional também, né? Sim, mas a correria só acontece quando perde o duelo. Então não pode perder esse duelo. Corpo a corpo tem que ganhar. E quando não consegue controlar um pouco pela posse de bola também. Porque perde, o cara vai, toma-lhe a bola. Então, acho que é fundamental entender isso. O jogo é muito físico. Acredito que o Atlético Nacional não coloque o Cardona como titular, porque ele, junto ao Morelos, o time perde muito da pegada na marcação. Acho que vai com 3 volantes, sem o Cardona no banco para entrar numa eventualidade, para bater um pênalti. Seria bom. Né? Mas é um time que vai apostar muito na velocidade, na força e no talento dos seus 2 pontas. Para mim, hoje a chave é marcar bem o Inestrosa pela direita e pela esquerda o Marlos Moreno, que são jogadores que podem fazer barulho hoje no Morumbi. E nos gols do Morelos? O Morelos vai atuar mais, na minha maneira de entender, como um pivô. Ele vai ser o cara que a bola vai girar em cima dele para abrir contra-ataque. Vai ser um Atlético Nacional diferente. Também, pode fazer gol, sim, ele é artilheiro. Mas eu vejo mais o Atlético funcionando assim, para que eles assumam um pouco a função do Cardona, que eu acho que é um jogador que não tem físico para disputar um jogo da intensidade que vai ser esse fora de casa. Ele vai assumir mais a armação do time do que exatamente a finalização. E o Morelos tem corpo para fazer um bom pivô, né? Tem. Ele aguenta o tranco. Bastante, né? Tem. Corpo não falta para ele. Diga, professor. E para sofrer pênalti por trás também. Como sofreu no primeiro jogo. Mas ali foi uma bobagem do Ferrarese. Os 2 pênaltis foram do Ferrarese. E também essa coisa da cabeça no lugar, né? É um jogo que não pode enroscar. O brasileiro adora enroscar esse tipo de jogo. Né? A sorte é que o Atlético Nacional, eu enxergo o Atlético Nacional como um time que joga. Não é só aquela coisa de jogar por uma bola, de ficar... Também por ser colombiano, mas não só por isso, pelos jogadores que tem, é um time que também vai jogar. Vai jogar o jogo. Ele não vai vir aqui só para enroscar. Isso pode ter um lado bom e ter um lado ruim também. Lá de trás também a bola sai com muita qualidade dos pés do William Tecílio, é o zagueiro pela esquerda. O Ares também vai bem com a bola nos pés. Sim, mas que o Tecílio tem esse lançamento como característica. Sim. Bola invertida da esquerda para a direita, nas costas da defesa. Cuidado com isso, hein? Muito cuidado, porque ele é muito bom nesse tipo de jogada. Os caras são rápidos lá na frente. E até por isso, o São Paulo precisa melhorar a cobertura ao Enzo Dias. O Enzo Dias sofreu bastante com o Inestrosa, jogador tecnicamente muito bom, muito rápido. Então o Sabino por ali tem de estar esperto para cobrir. E também o setor, o volante que cai pelo setor, geralmente o Alisson, né, que pende mais pela esquerda,
precisa ajudar muito na marcação, ser muito solidário. Se jogar o Ferreirinha, por exemplo, tem de voltar até o final e ajudar nessa cobertura, porque ali é um lado forte. E o do Atlético Nacional não tem que ficar preocupado com o Luciano, o homem que não foge da luta? Não tem que ficar preocupado com a qualidade do Lucas Moura? Boa. De um barulho de um Ferreirinha, o Neto que eu diga? Olha o provável Barulho que o tricolor, Ferreirinha então. faz? Professor Celso, o São Paulo de Muricy Ramalho, de Miller e Silas, Tele de Santana, Careca, né? de Tele Santana. Falou em Libertadores, tem que lembrar do Tele. De Pedro Rocha, de Tele Olê, Santana. olê, olê, tele. São Paulo de Rogério Ceni, hoje com Rafael Bom, se Ferrarese. classificar, esse homem já tem uma porcentagem bem grande da Quem? classificação. Rafael. Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo. Alisson ou Lucas? É Lucas. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Lucas vai... Alisson e Luciano, é provável. Sem o André Silva, não Pois é? é, eu acredito que o Lucas vai como um segundo atacante com o Luciano. É isso. Muito Meus amigos, chegou a hora. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional hoje, provavelmente... Eu quero que você comente aí. Você acha que deve colocar o Lucas de titular ou guardar o Lucas para o segundo tempo? Talvez a grande incógnita desse jogo seja tanto a entrada do Lucas, quanto quem fará a dupla de ataque com o Luciano. Que é uma coisa certa, o Luciano vai entrar titular e como segundo atacante, intocável, sem problemas. A grande questão é, o Lucas, se entrar, entra no lugar do Alisson, e André Silva e Luciano joga na frente, mantém o Alisson no meio de campo, empurra o Lucas para jogar do lado do Luciano, tira o Alisson no meio de campo, coloca o Rodriguinho para o time ficar mais ofensivo e coloca o Lucas ao lado do Luciano. Grandes dúvidas que só o Crespo pode resolver. Sinceramente é complicado, cara, porque esse time do Atlético Nacional, ele é chato. Pelo menos lá ele foi muito chato, mas quando a gente começa a pensar, todas as vezes que ele veio aqui no Brasil, tomou cacete, perdeu pro Inter, perdeu pro Bahia. Então, pô, é complicado. Parece que se o Crespo não colocar os caras, parece que o Crespo tá com medo. Se o Crespo colocar os caras, a gente fica assim, pô, esse time não tá ofensivo demais não, na hora de defender, como é que vai ser? A gente fica naquela incógnita. Que bom que quem é pago pra resolver esses problemas é o Crespo. A gente fica só na expectativa. Mas que vai ser um jogo complicado, disse isso no vídeo de ontem. Eu não espero de forma alguma um jogo fácil. Eu não espero de forma... Vai me surpreender muito se o São Paulo... O Inter venceu de 3-0 o Nacional, mas foi um jogo meio mentiroso, tá? Vai me surpreender muito se o Nacional não der trabalho pro São Paulo hoje. Por mais que eu saiba que o Morumbi o bicho vai pegar, que vai estar aquele clima, aquela aura, aquela energia, aquele poder místico do Morumbi que com certeza vai contagiar os atletas. Mas se fosse pra mim chutar, já dizendo o meu palpite, é 1-0 no primeiro tempo, 2-0 ali do meio pro final do segundo tempo, São Paulo classificado. Porque não acho que esse time vai ser moleza, não. É um time chato, é um time encardido, um time muito físico, é um time físico. Então, prevejo um jogo chato pro São Paulo. Mas, confiante. Confiança acima de tudo, porque esse time já demonstrou boas ideias. Marcos Antônio, Lucas, Enzo, Luciano. Esse time já demonstrou boas ideias. Temos a volta do Lucas, que é o ponto de desequilíbrio desse time. E mais. O Morumbi vai estar em dia de Libertadores. E nós sabemos que o dia de Libertadores no Morumbi não é igual a nada que podemos imaginar. Mas confesso que tô ansioso, tô receioso, aquele medinho bom, aquele frio na barriga. Eu espero muito que o São Paulo saia com o resultado, espero muito um jogo muito difícil, mas eu sei que eu tô longe, mas os 65 mil que vão estar lá no Morumbi vão dar um show daqueles.
E o São Paulo, pra mim, tem capacidade de vencer o jogo. Pra mim, o São Paulo tem capacidade de vencer, seja por 1-0, por 2-0, por 2-1. Pra mim, o São Paulo tem capacidade de vencer dentro do Morumbi na noite de Libertadores. Isso eu não tenho dúvida. Eu só não quero que vá pros pênaltis. Se for pros pênaltis, aí eu não tenho confiança. Zero confiança se for pros pênaltis. São Paulo não vive um bom momento nos pênaltis, não tem grandes batedores. Você tem o Lucas, o Marcos Antônio e o Pablo, talvez. O Luciano não é um bom batedor de pênalti. Todo mundo sabe que ele bate cruzado. De resto, a gente não sabe quem é que bate ali. Então, eu só não quero que vá para os pênaltis. Deixa a sua opinião no seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e valeu.